Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo agradecendo, como sempre, a espiritualidade que está sempre olhando por nós, né? Nos encaminhando para o bem, né? E nos dando essa oportunidade de estar aprendendo, ensinando o que sabe e aprendendo com outros o que não sabe. Eu separei alguns temas aqui para esse vídeo, que vamos ver se dá para falar de todos. Se não der, nós fazemos esses temas aqui em 2 vídeos. Mas vamos lá. Primeiro, me perguntam, né, sobre ainda aquela questão do Feng Shui dentro da casa, qual as técnicas usadas para amenizar, né, situações nocivas, que em um vídeo bem anterior a este, alguns meses atrás, eu falei sobre a questão da cozinha, do Feng Shui e tal. Esse aqui eu vou falar sobre a questão do banheiro, que para dizer para vocês que o box do banheiro é o local mais nocivo, né, vamos dizer assim, da geopatia, né, da geobiologia e segundo o Feng Shui, e também da radiestesia medido a taxa vibracional como sendo o setor mais nocivo de uma casa, o box onde a gente toma banho, né? É fácil de entender essa questão, porque o box é o local onde as energias, né, do nosso banho, elas saem. De toda a família sai a energia ali. Consegue ser a pior taxa vibratória da casa e do banheiro também. Não é nem o vaso sanitário e não é nem o lavatório, a pia do lavatório. É o box, medido, né, pelas experiências que eu tenho com os banheiros, as casas de outras pessoas, inclusive da minha. Eu estou sempre ali curando, né, aquela parte da casa, pelas energias que elas nos traz de mal. Então o box é esse local mais sujo, né? Completando aqui essa visão. E conforme eu medi, ela tem a taxa vibratória de 20% da incidência de ondas nocivas, né, dentro de uma casa. E ela tem 92% da energia total do banheiro. Então, antes da cura, né, quero dizer. Depois da cura, logicamente que essas influências elas caem para 10%, 8%. Então, como tem diariamente banhos ali sendo feitos nesse local, que é o box, as energias elas nunca chegam a zero. Elas nunca chegam a zero, porque tem sempre alguém tomando banho. E o ralo, né, aquele ralo ali, é um local muito ruim de energias. Então, aquele local boxe, na sua totalidade, ele tem que levar certas curas do Feng Shui, certas curas da radiônica, né, de gráficos radiônicos ali, para amenizar e energias de outras pessoas que tomam banho da casa, mesmo sendo família, mesmo sendo parente, acontece de uma energia ficar estagnada e possa ser que venha a prejudicar o outro que está ali tomando banho. Entenderam, pessoal? Então nós temos que o quê? Curar com gráficos radiônicos esse local, mas não é qualquer gráfico que vai servir e não é qualquer local dali que vai servir. Somente a radiestesia vai apontar o local, qual o gráfico a ser posto ali, qual a situação a ser posta ali, ou um cristal, o que for, né, que a radiestesia mostre para poder curar né, dar essa cura. Como eu já falei, que não chega a 0%, porque diariamente temos pessoas ali tomando banho. Então, as energias que saem do corpo físico e, consequentemente, dos corpos sutis na hora que nós tomamos banho, elas, se não forem limpas esse box, elas ficam estagnadas ali. Compreende? Às vezes até uma pessoa cai, se machuca, porque não houve essa limpeza energética, certo? Como eu falei, chega até, às vezes, a 92% de taxa vibratória ruim. Então, nós temos que curar esse local. Para quem perguntou sobre o box do banheiro, é isso que eu tenho a dizer sobre o banheiro, o box do banheiro. Então, tem que fazer cura local, né? Tem outra aqui,
que eu separei para ensinar a vocês, que é a técnica do equilíbrio. Bhakti-mala, né? A técnica do equilíbrio, chamado ponto do equilíbrio. Como a gente faz isso? Né? Vocês vão visualizar e mentalizar a frase, né? A expressão. De hoje em diante eu estou cada vez melhor. Você vai mentalizar essa frase, de hoje em diante eu estou cada vez melhor, 10 vezes. Né? Você vai mentalizar 10 vezes antes e vai colocar o polegar da mão direita no centro da palma da mão esquerda, tá? Você vai colocar aqui o polegar direito no centro da palma da mão esquerda e vai novamente visualizar e mentalizar essa frase. De hoje em diante eu estou cada vez melhor. Você vai fazer isso diariamente, tá? Por um certo período, vamos dizer assim, um mês, você faz isso, essa técnica do equilíbrio. Faz um mês. Depois você pode fazer 2 ou 3 vezes por semana. E toda vez que precisar, toda vez que você se sentir energeticamente sobrecarregado, se sentir energeticamente caído, com a bateria, vamos dizer, arriada, abrição de boca, né? Olhos lacrimejantes, mal-estar no plexo solar, né? Na região do umbigo, mal-estar, opressão na direção do chakra cardíaco, né? No coração, garganta embargada, qualquer coisa assim, ou mesmo uma dor de cabeça, uma enxaqueca, você, a qualquer momento, depois de um mês que você está fazendo essa técnica, você pode colocar o seu polegar direito na palma, no centro da palma da mão esquerda, que em segundos você vai se acalmar. Mas primeiro você tem que fazer essa egrégora funcionar. Como? Fazendo um mês essa técnica. 10 vezes, a partir de hoje, eu estou cada vez melhor. Antes. Depois você coloca e fala mais novamente 10 vezes, isso diariamente. Ou seja, se você não vai gastar 2 minutos fazendo isso, e vai servir muito, porque futuramente você vai precisar, e na hora você se lembra e faça. Né? Coloque só o seu dedo aqui, que tudo isso que eu falei vai amenizar, ok? Essa é a técnica do equilíbrio chamada Bhakti-mala. Eu vou colocar isso aí na descrição do vídeo, o nome, Bhakti-mala, e vou colocar a frase para que vocês guardem, certo? Essa é a técnica do equilíbrio. Eu queria também falar para vocês que muitas pessoas pensam que, assim, eu faço técnica tal, eu faço técnica tal, eu sou reikiano, eu sou reikiana, eu faço muita coisa na minha casa, mas as coisas não conseguem fluir, né? As coisas na minha casa não conseguem andar, né? Marido ou esposa estão sem emprego, tem aluguel para pagar, tem um monte de coisa para fazer e as coisas não se resolvem. E a pessoa, eu sou isso, eu sou reikiano, eu uso cristais, eu uso várias coisas, né? Mas por que que às vezes não dá certo? Porque o ponto de partida é a cura, né? E essas outras técnicas, no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, são assim técnicas, né, de manuseio para após a cura, né? Seria assim como fazer uma cirurgia e depois ficar tomando remédio para não sentir dor. Seria isso. Então, logo como que você vai, antes de fazer a cirurgia, ficar tomando remédio para a dor e não fazer a cirurgia, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando. Então, por que que às vezes não funciona, né? O Feng Shui, por que que às vezes não funciona? Custa funcionar, né? 6 meses em diante que o Feng Shui vai funcionar, dependendo da casa, dependendo dos moradores. O Feng Shui ele só funciona depois de 6 meses, dependendo da casa, das energias da casa. E então, certas teorias, certas alternativas, né, da medicina alternativa, essas técnicas alternativas, Feng Shui, Reiki e outros mais, né, cristais, aromaterapia, por que que não funcionam? Porque não foi feita uma análise radiestésica para saber se aquilo é o certo para você. Florais, às vezes não funciona, e tem gente que mete floral no outro, né, e eles veem o floral, os anúncios dos florais pela internet e compram, achando que aquilo vai melhorar. Aí tem um floral lá que tira a depressão, tem um floral lá que tira a insônia, outro floral lá que tira a impaciência. Mas não sabe se o floral ele é
né, compatível, né, com aquela energia da pessoa, é compatível com aquela energia da pessoa individualmente falando, né? Por isso que eu falo que as bioenergias, elas são muito boas para serem estudadas por esse fato. Você tem que se conhecer primeiro para depois conhecer os outros e fazer coisas para os outros. Primeiro você tem que conhecer a você, né? A partir do momento que você tiver suas próprias experiências, experiências individuais, né, é que você vai poder lidar com outras pessoas, né? E eu digo isso através das minhas experiências pessoais, de vivências minhas, porque a radiestesia é a única que mostra para você qual a sua energia, que se ela é compatível com aquilo. Então eu não posso patrocinar algo para uma pessoa, né? Vou dizer assim, eu não posso ensinar para ela fazer um floral, ou para ela fazer um reiki, ou para ela fazer qual cristal. Por isso que eu evito muito colocar essas coisas na minha página holística, para que as pessoas não fiquem envolvidas e para que elas não se confundam, né, com o diagnóstico. Às vezes, esse floral serve para depressão. Eu estou com depressão. Aí vai e começa a tomar aquele floral. Só que aquele floral não vai servir para ela porque não é o adequado para ela, para aquela pessoa, nem para aquela casa. Até numa casa, pessoal, para você jogar uma água no chão, uma água de cheiro, vamos dizer assim, de ervas, você tem que saber qual é a energia daquela casa, qual é a energia que seja compatível, né? Tenha um fluido linear com aquela erva. Às vezes a erva não bate com o ambiente, com a egrégora da sua casa, com as energias do ambiente. Às vezes aquela erva não bate, tem que ser a erva certa. Como é que a gente vai saber isso? Pela radiestesia, somente a radiestesia mostra isso, né? Porque depois que eu conheci a radiestesia esses anos para trás, aí eu vi como que funciona a coisa, né, no universo. A radiestesia simplesmente ela mede todas as frequências. Então, se a frequência até de uma bijuteria for uma taxa vibratória abaixo de 55%, aquela bijuteria ela não é boa para ser usada por aquela pessoa. Mas se aquela bijuteria ela der mais de 50% para outra pessoa, aquela outra pessoa pode usar. Compreende como funciona? Então, às vezes, o metal da sua alma, não é o chumbo, não é o cobre, não é nem o ouro, às vezes é a prata, né? Às vezes não é a prata, às vezes é o ouro, certo? Às vezes uma bijuteria que tenha metais misturados não serve para uma pessoa. Às vezes a egrégora da pessoa só aceita um tipo de metal encostado no corpo, porque vai dar influência na aura da pessoa. Consequentemente, vai dar influência. E a pessoa não vai se sentir bem com aquele metal encostando no corpo físico, onde está o espírito e o perispírito, certo? Então, por isso que eu digo às vezes, não é orgulho, não é arrogância quando eu falo não usem isso ou não usem aquilo. Não comprem remédios que vendem aí pela mídia, esses anúncios, principalmente a parte da tarde toda, nos intervalos, né, desses programas da tarde, de novela à noite, tudo eles vendem esse compilado aí de substâncias que você não sabe o que é, e para que serve. Será que serve para você aquilo? É contra a queda do cabelo, é para amaciar a pele, é para tirar ruga, é para tirar a estria da perna, é para tudo, né, pessoal? Mas vocês não sabem se aquilo serve, né? O médico homeopata, ele até pode te dizer o que você sente, ele mais ou menos ele pode te dizer isso. Mas o que vai realmente dizer o seu campo vibracional é simplesmente uma análise radiestésica para saber se você pode tomar aquilo. Porque se não puder, até vai te fazer mal e você ainda vai gastar dinheiro, certo? Então não é arrogância minha, não é orgulho nem vaidade eu dizer que as técnicas, né, não têm valor. Essas técnicas que se usam por aí, cristais, né, reiki e outras coisas mais, milhares delas outras, né? Mas tem que ser mostrado, através do seu nome, da sua data de nascimento, se aquilo ali serve para você. O que é que você está precisando? De repente você não está precisando de uma técnica dessa nem alguma. É um outro tipo diferente, muitas vezes até raro, como é o caso às vezes das ervas, que tem locais que não aceitam qualquer erva, só aceita erva rara. Então é difícil, às vezes tem que ir num herveiro, né? Numa pessoa que entenda
totalmente de ervas, né, que toda cidade tem, e ver aquela erva para ele ir atrás daquela erva para você, para mexer na casa, né? Até quando eu ensino aquela técnica de limpar o chão com água azul, porque aquilo ali é genérico. A água azul é genérico, água de anil, né? Vocês podem lavar a casa com anil. Anil ou em pedra, você desmancha ou no líquido. Já tem muito para vender por aí no supermercado. Anil líquido. Você coloca uma tampinha num balde de água e lava a casa com anil. Isso aí é uma técnica genérica. Mas quando não, quando precisa de fazer uma limpeza espiritual mais profunda, aí a gente precisa realmente de erva. E a erva, às vezes, a casa não aceita uma erva comum, certo? Não vão pegar aí uma arruda e sair benzendo a casa, porque não é, às vezes, o procedimento correto. Às vezes ainda vai acarretar coisas piores. Então nós temos que ver todos esses lados. Então, voltando, eu não sou orgulhosa e nem é uma arrogância, mas é que tem certas coisas que a nossa casa, nosso padrão energético, nosso pessoal não aceita aquilo ali. E, consequentemente, só vai piorar, certo, pessoal? Então, os outros assuntos eu vou colocar em outro vídeo, porque esse aqui já se tornou um pouquinho longo para o meu gosto. E nós vamos falar de outros assuntos que as pessoas me perguntam, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Agradecemos aos mentores mais essa oportunidade. Namastê para todos. Fiquem com Deus e saúde e paz.